Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma quarta-feira e o privilégio que temos de estarmos juntos aqui para compartilhar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa caminhada, motivos de agradecimento, de gratidão, porque o Senhor tem me guardado, tem guardado a minha vida, a minha família, e com certeza o Senhor também tem guardado a sua vida, a sua família, e se mesmo porventura passarmos por algumas tribulações, sabemos que o Senhor está conosco. Foi esta a nossa palavra semana passada. Sabemos, diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, um grande abraço para você, para sua família, para cada irmão, cada querido, para a segunda IPI de Carapicuíba, Igreja do Coração de Deus. O nosso desejo é que ela seja igreja segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero aproveitar aqui para convidar, para deixar aqui um pedido de alerta, de oração, para que a partir do dia 24, sexta-feira, um pedido da Igreja Nacional, para que tenhamos uma semana de oração. Oração porque a nossa igreja vai completar mais um ano de vida. 117 anos. História da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por que independente? Porque antes era Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí então houve algumas dificuldades, incompatibilidade de ideias, houve então alguns problemas, a liderança não estava combinando, a liderança brasileira com a liderança americana, com os missionários americanos, e por isso então as ideias não batiam. E além disso também outros problemas, além da incompatibilidade de ideias, a questão financeira e também a questão da maçonaria. Segundo um servo do Senhor, a maçonaria foi como uma mão de gato para a divisão, para a separação da Igreja Presbiteriana do Brasil para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por isso, nós vamos completar no dia 31 de julho, 117 anos. Foi em 1903, quando então houve essa cisão, essa separação. Por isso, então, dia 24 até dia 31, um pedido da igreja para que possamos estar juntos em oração pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso país. Por isso, vamos orar ao Senhor. Eu quero compartilhar com você o texto lá de Efésios, capítulo 4, do versículo 25 até capítulo 5, versículo 5. Mas eu só vou ler o versículo 26, tá bom? Você lê depois em casa, com a sua família, tranquilo, sossegado, sozinho ou com a sua família, né? Capítulo 4 de Efésios, versículo 25 até o final, que é versículo 32, e depois capítulo 5 até o versículo 5. Eu vou ler o versículo 26, tá bom? Diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu quero falar um pouquinho sobre a mágoa, o cárcere da alma. A mágoa, o cárcere da alma. Aqui nesses versículos que eu falei para você ler em casa, com a família, você vai descobrir, ou Paulo nos orienta, nos ensina, Paulo nos dá 6 maneiras concretas para que o cristão,
como o cristão deve se despojar, deve deixar o velho homem e se revestir do novo homem, revestir-se de Cristo. Isso é, então o apóstolo Paulo vai dar aqui 6 maneiras. Você quer ser uma nova criatura? Você quer ser um novo cristão? Você quer se revestir de Cristo? Paulo, então, nos dá 6 maneiras concretas de como o cristão se deve se despojar da velha vida para a nova vida. Isso é, deixar o velho homem e se revestir do novo homem. Então, primeira maneira é necessário deixar a mentira e falar a verdade. Então, a primeira maneira que Paulo destaca é necessário deixar a mentira e falar a verdade. É necessário deixar a ira descontrolada e ter domínio próprio. Olha só, a segunda maneira é deixar a ira descontrolada para que tenhamos domínio próprio. Terceira maneira, é necessário deixar o furto e arrumar um trabalho honesto. Deixar de roubar e trabalhar. Então é isso que Paulo está dizendo para que tenhamos uma conduta correta diante do Senhor. Quarta maneira, é necessário controlar a língua que destrói para que tenhamos uma língua que edifica, uma língua que constrói. É preciso deixar a língua que destrói para ter uma língua que constrói, que edifica. Quinta maneira, é necessário deixar a amargura e praticar o amor. E é sobre esse ponto que eu quero destacar. É necessário deixar a amargura e praticar o amor. Sexta maneira, é necessário deixar os desejos sexuais para o reconhecimento das boas dádivas que Deus tem nos dado. Por isso, é necessário passar do velho para o novo. Somos nova criatura, somos filhos de Deus. Por isso, é necessário deixar o velho homem, os velhos costumes, os pecados. É preciso colocar tudo diante do Senhor. Por isso, nós sofremos mais com as pessoas do que com as circunstâncias. É triste isso. Nós sofremos mais com as pessoas, por causa das pessoas, do que por causa das circunstâncias. As pessoas nos fazem chorar mais do que as adversidades da vida. Veja que o resultado do adoecimento e das relações humanas é a amargura. Portanto, é preciso deixar a amargura e praticar amor. Esse sentimento de amargura que se instala às vezes no nosso coração traz perturbação, traz contaminação, traz adoecimento para nós e para quem está ao nosso redor. Por isso é necessário deixar a amargura. Além disso, além desse autodestrutivo, além de nos causar doença e tantas outras coisas, destrói, pois os ferimentos são grandes, tá? Pois ferimos a nós mesmos e ferimos as pessoas que às vezes estão junto conosco. Nutrimos às vezes a mágoa por alguém e isso destrói. Por isso a mágoa é um problema muito sério. Mágoa é um poder destruidor. A mágoa é um poder destruidor. Quem se alimenta da mágoa não tem paz. Quem se alimenta da mágoa não tem liberdade. Quem se alimenta da mágoa não tem alegria. Quem se alimenta da mágoa não conhece o amor de Deus, não conhece a alegria. Por isso o apóstolo Paulo diz que
A mágoa é tão terrível que destrói. Por isso, quem guarda a mágoa no coração está dando lugar ao diabo, está deixando o diabo tomar conta da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos deixar a mágoa. E há muitas pessoas doentes e magoadas, pessoas que estão aí nutrindo a mágoa no seu coração, que não conseguem perdoar. A chave que abre a porta dessa masmorra, que é a mágoa, que é a pior prisão da nossa vida, é a prisão da alma, e a mágoa prende a alma. Por isso, nós só seremos libertos quando perdoarmos. Por isso, nós às vezes estamos presos, magoados, doentes, mas não conseguimos perdoar. Tenho falado que é muito mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Mas, para que possamos ser libertos dessa masmorra, para que a nossa alma tenha liberdade, é necessário perdoar. O perdão traz cura, aonde a mágoa gera doença. O perdão traz reconciliação, aonde a mágoa gera afastamento. O perdão traz alegria, onde a mágoa produz tristeza. O perdão produz. Então, a alegria, aonde a mágoa produz tristeza, perdoar é zerar a conta. Perdoar é não ficar devendo nada. Por isso, perdoar, queridos, é nunca mais lançar aquela dívida na cara da outra pessoa. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Por isso, não é que nós esquecemos. Tem gente que diz que perdoar é esquecer. Ninguém esquece. Mas perdoar é zerar a conta. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Por isso é necessário perdoar. É tempo de perdão. Nós estamos aí, muitas vezes, magoados por tantas coisas. Magoado com irmãos, magoado por coisas tão bestas, magoado porque a mágoa ela vai criando uma raiz de amargura. Vai nutrindo, por isso não irai-vos, não irai. Olha o que o texto disse. Olha só o versículo que eu li, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É necessário pedir perdão antes que a mágoa cria raiz. Às vezes eu fico observando algumas coisas que nem uma pessoa me disse ontem, que não consegue perdoar. Não consegue perdoar. E aí, então, a pessoa é parente. É um tio, uma sobrinha. Aí falou, olha, a minha sobrinha quer um controle do portão. E eu cobro R$50, mas dela eu cobrei 50. 50. E ele, se ela chega, ele sai. Se ele chega, ela sai. Não há perdão. Isso é viver com o inimigo. Você dorme com o inimigo. Por isso, é como se estar algemados. É tempo de sair da cadeia que prende a alma. É tempo de se libertar. É sempre tirar as algemas das mágoas. É preciso experimentar a liberdade do perdão. Nossas feridas emocionais podem ser curadas pelo exercício do perdão. As nossas feridas emocionais podem ser curadas pelo exercício do perdão. É necessário, queridos. Abraham Lincoln, ele diz assim, você quer se livrar de um inimigo? Perdoa ele. Perdoa ele e você vai se livrar dele. Porque ele teve um exemplo marcante. Na época das políticas, ele era candidato ao governo, à presidência da República dos Estados Unidos, e ele tinha um inimigo ferrenho.
um inimigo que era uma pedra no sapato. Não deixava Abraham Lincoln sossegado. Vivia perturbando, era político e chamava Abraham Lincoln de tantos palavrões, de tantas palavras de baixo escalão. Chamava ele de macaco só porque ele é escuro, só porque ele era negro. Mas esse inimigo era um inimigo terrível de Abraham Lincoln. E aí então Abraham Lincoln, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele escolheu então para ser ministro da Justiça o senhor Stanton. Por isso alguém diz assim: mas você está louco, Abraham Lincoln? Você está louco, ele é o seu inimigo. E Abraham Lincoln, pois é, por isso, mas ele é a pessoa qualificada para ser o ministro da Justiça. Ele é a pessoa qualificada. E por causa disso, houve então perdão, reconciliação. E quando Abraham Lincoln faleceu, morreu, foi assassinado, quem foi que falou no dia do seu funeral? O senhor Stanton. Falou então da beleza da vida que foi Abraham Lincoln. Por isso, queridos, você quer se livrar, você quer que sua alma viva em paz, você quer que sua alma viva em liberdade, é necessário perdoar. O perdão é o que sara, que cura as nossas emoções. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda. Não deixe a mágoa tomar conta do seu coração. Peça perdão para que Deus possa habitar no seu coração. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. E nós vamos orar. Nós vamos orar por cada pedido que nós temos feito, colocado. São tantos os pedidos e nós vamos continuar intercedendo. Por isso, eu convido você a curvar a sua cabeça para que possamos orar juntos, intercedermos juntos por aqueles que pedem as nossas orações. Pedido de oração para que possa dormir em paz, pedido de oração para que Deus dê direção, pedido de oração para que Deus cure, para que Deus liberta, para que Deus restaura, que Deus transforma, para que haja reconciliação, para que haja direção nos tratamentos, nos exames. Então vamos orar para que Deus possa estar de modo sobrenatural governando a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família. Por isso, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo grande privilégio que temos de saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós te agradecemos pela tua direção, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias. O Senhor é compassivo, o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que tudo pode. Por isso nós nos curvamos diante do teu poder, da tua grandeza, mas nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou para sermos seus filhos, para sermos teus filhos. Por isso nós somos filhos restaurados, nós somos filhos resgatados. Por isso nós também podemos muitas coisas naquele que nos fortalece, em ti, Senhor. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para a vida de cada irmão, de cada querido, daqueles que pedem as nossas orações, aonde estiver, cada um, Senhor, aqui perto, aqui em casa, aqui nossos vizinhos, os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão no interior, aqueles que estão em outros lugares, em outros estados. Senhor, esteja abençoando, guardando, orientando a vida dos teus filhos e que possamos a cada dia levantar as nossas mãos para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado a minha vida. Continue abençoando e restaurando a vida das famílias. É por elas que nós estamos intercedendo, porque Senhor o criou,
a família, Senhor, de modo tão especial. É a célula máter da sociedade. É a primeira, Senhor. E o Senhor o criou para o teu louvor, para a tua glória. Abençoa a família. Tem misericórdia e ajuda-nos, pois nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, a paz que excede toda a compreensão humana, que a tua paz, Senhor, venha encher a minha mente e o meu coração, a mente dos teus filhos e os corações dos teus filhos. Venha encher com esta paz benfazeja, com essa paz gostosa, com a paz que vem do Senhor. Por isso, Senhor, é essa paz que nós desejamos e pedimos que o Senhor venha encher a nossa vida. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, querido. Uma boa noite de quarta-feira.